Araceli, narra o promotor na denúncia, foi mantida em cárcere privado no bar franciscano até o domingo, 2 dias depois de seu desaparecimento. Nesse tempo, segundo o promotor, a menina foi mantida sob efeito de entorpecentes e submetida a violências sexuais. O processo teve idas e voltas. Mais de 300 testemunhas foram ouvidas. Acabou a vida da minha família. A impunidade, cara. Estragou a nossa vida toda, sabe? Estragou a família. A gente custou a juntar os cacos de novo, sabe o que é? É um bom tempo, 50 anos. E ainda repercute. E ninguém foi punido, né? Foram apontados, mas não teve desfecho. Um dos casos de maior repercussão no Espírito Santo chega ao arquivamento, uma impunidade, porque não se chegou a uma solução definitiva, e isso que acontece até hoje, né? A impunidade ainda faz presente ainda hoje. O assassinato de Araceli teve ingredientes que chocaram todo o país. Era uma criança com menos de 9 anos que cursava o primário e foi morta por asfixia mecânica feita pela mão do assassino. Os 3 principais acusados pelo assassinato da menor foram Paulinho Elau, Dante de Brito Michelini e Dante de Barros Michelini. O início da investigação foi desastrosa, e isso prejudicou muito o resultado que teria posteriormente. Como que, se tivesse começado de uma forma mais forte, mais evidente, com uma apuração mais rigorosa, sem a interferência tanto de outras pessoas, acredito que teria uma chance de uma elucidação mais forte desse crime. Esse era o quadro: repressão, censura, que vão dar base a essa impunidade, a esse silêncio, que marca todo o período da ditadura militar e também, no caso específico, esse caso tão dramático do assassinato da criança. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado à infeliz e desditosa menor substância tóxica e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. Foi um caso muito rumoroso no Espírito Santo. Foi um dos processos judiciais de maior extensão, de volume mesmo, né? São mais de 30 volumes, mais de 12 mil páginas, foram mais de 300 depoimentos. Araceli Cabreira Crespo desapareceu no dia 18 de maio de 1973, depois que saiu da escola São Pedro, na Praia do Suá, às 4h10 da tarde. Dias antes, assegura a denúncia, Paulo Elau mandara Marisley Fernandes Muniz, acusada de toxicomania e prostituição, entregar a Araceli um sorvete, com a recomendação de dizer que era um presente do tio Paulinho. Em outro dia, Marisley teria visto no Mustang branco de Paulo Elau uma boneca destinada a Araceli. Com esses presentes, diz o promotor, foi sendo preparado o rapto e afastadas as possíveis suspeitas e desconfianças da menina. Paulinho Elau e Dantinho, na verdade, não se conhecia. Todas as investigações sobre o assassinato da menor Araceli Cabreira Crespo estão nestes 29 volumes de aproximadamente 7 mil folhas. Não teve solução. É uma coisa que ganhou a notoriedade impressionante. Saiu da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, tudo quanto é jornal do país, mas não teve, no final não teve nada. E ninguém cobrou nada. Só saiu uma notícia de, olha, o crime prescreveu, encerrou o processo, eles foram declarados inocentes. Dantinho e Paulo Elau frequentavam o bar da parada de ônibus, segundo depoimentos mencionados na denúncia. E Dantinho foi visto muitas vezes passando com um carro amarelo diante do colégio. No dia 18 de maio, continua o promotor, Paulo Elau dirigiu-se para o ponto de ônibus em companhia de Marisley no Mustang branco. Marisley desceu e disse a Araceli que o tio Paulinho a chamava para levá-la em casa. Segundo Marisley, Araceli saiu correndo e entrou no carro. Os dois lhe disseram adeus.
Mais tarde, no mesmo dia, Araceli foi vista por Almerinda dos Santos Pereira, cozinheira do bar franciscano, que pertence à família Michelini. Estava encostada na parede do bar, de uniforme, comendo pipoca. Nós ficava aqui em cima, mas o franciscano tinha tipo uma casa embaixo. E lá que ficavam as garotadas, a turminha deles, né? Na denúncia, o promotor menciona referências que existem no processo ao fato de Araceli haver sido levada agonizante ao hospital infantil e à clínica Jesus Menino. Em seguida, o corpo da criança, já morta, teria sido levado para um prédio das proximidades. Mais tarde, quando surgiram queixas de mau cheiro, Paulo Elau e Dantinho Michelini, assegura o promotor, lançaram o corpo em um saco de tamanho grande, colocaram-no no porta-malas de um carro amarelo e o atiraram em um local ermo perto do hospital infantil. Vocês podem imaginar como que essa história, ela teve confrontos de ideias, pessoas que faziam testemunho, retornavam, voltavam atrás no próprio testemunho, né? E como que isso impacta, né, a vida das pessoas que estão ligadas ao tema. Serão mesmo eles os assassinos? O perito Carlos Éboli, já falecido, mas responsável por uma das muitas reviravoltas sofridas pela história, tinha opiniões claras e definitivas sobre a história toda. O crime, disse Éboli à Comissão Parlamentar de Inquérito, não foi cometido por uma pessoa só. As pessoas que o cometeram eram de inteligência média para cima, tinham recursos para manter o corpo da vítima oculto durante muito tempo e para dificultar o trabalho posterior da polícia. Teve uma CPI do caso Araceli e tinha um deputado lá chamado Clério Falcão, não sei se você é um folclórico e tal, e o cara, ele que dominava essa história, ele defendia bem, e ele era o único assim, que tinha uma certa posição mais independente, né, que ele puxava e acusava os rapazes mesmo e tal, mas o resto da Assembleia estava com as elites, entendeu? Da época. Todos os fatos, assegura o promotor, eram do pleno conhecimento do pai de Dantinho, Dante de Barros Michelini, dono do bar franciscano. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Dante foi conversar na polícia com Manuel Nunes Araújo, que era um militar, e naquela época era muito comum isso, assumir delegacia, superintendente. Parece que Dante foi lá, se não me falha a memória, renovar o porte de arma. E ele estava com o escrivão ouvindo uma testemunha do caso Araceli. E o jornalista lá fora. Aí ele mandou dizer, estou ouvindo a testemunha do caso Araceli. Depois eu atendo ele. Quando sai ele Dante, o cara, pá! Dante ouviu no caso Araceli. Eles chegaram a ser presos em 1977. Em 1980 foram condenados. A sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça. Dante e Dantinho Michelini deram uma entrevista exclusiva à TV Gazeta de Vitória. Qual a sua participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Já que você não participou, então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Como você conheceu o Paulo Elau? Eu conheci Paulo Elau apenas de vista. O relacionamento pessoal aconteceu aqui dentro da cela. O senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. O senhor conhece, seu Paulo, o outro acusado, Dante de Brito Michelini, o Dantinho? Não, eu conheço a família Michelini de nome, conhecia de nome a família Michelini. Sim. Agora ele não conhece. Como que a criança, ela foi vítima e revitimizada ao longo do tempo, ao longo da história. Ela era uma menina muito bonita, né? Tinha cabelos longos, uma menina muito bonita. Porém, assim, o que eu lembro dela assim era a menina, assim como eu era. Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida, aparentava mais de 10 anos e passou a ser desejada por Paulo Elau e Dantinho Michelini,
que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e orgias. Isso não é só nas testemunhas. A própria promotoria, né, parte da imprensa, né, foram várias instituições, vários, vamos dizer assim, grupos que tocam nesse assunto. Como que era um corpo desenvolvido, né, que ela não tinha namoradinhos, qual a ideia de uma criança, né, permear esse ambiente da sexualização. Falavam que ela tinha uma estatura maior, mais desenvolvida, quer dizer, pelo o tempo que ela morou próximo à minha casa, ela não tinha, ela tinha as perninhas mais grossas, por ser mais gordinha, né, do que eu. A menina de 6, 7, 8 anos, não tem 6, não tem nada, né, criancinha. A Araceli, ela foi vítima de violência também pós-morte, né? A ideia de que uma criança de 8 anos é ainda vítima de violência, de uma sexualização, de falar do corpo dela, de como que ela era. Eu lembro de um episódio, assim, até bem engraçado, tipo, eu mais outra amiguinha, acho que a gente estava brincando numa serralheria assim, em frente de uma casa de um parente dela. Aí ela passou e ela usava os vestidinhos assim, aquelas crianças usavam as calcinhas meia frouxa, né? Aí a gente chamou, falou, Araceli, calcinha de coador. Aí ela virou pra gente e falou assim, eu lembro dessa frase como se fosse hoje. Ela falou, eu não sou igual a vocês, não. Eu sou criança, vocês são metidinha mocinha. 50 anos depois, a gente avançou em algumas coisas, mas em muitas, né, ainda a gente não avançou. É uma criança, mas isso acontece com as mulheres, né, a sexualização, né, a ideia de que é uma responsabilidade dela. O caso Araceli, ele tem início em 1973, mas os desdobramentos do caso, que se estendem por vários anos seguintes, até que finalmente chegam ao julgamento, depois a anulação do julgamento dos supostos homicidas. São tomados depoimentos, surgem contradições e falta de provas. Nos jornais, quilômetros de linhas são escritas sobre o caso Araceli, mas as dúvidas são muitas. O processo chega à justiça e vai se avolumando. O judiciário também conseguiu empurrar muito para frente, que acabou dando em nada no final. Né? A justiça prevaleceu. No caso da Araceli tem outros ingredientes, além dela ser uma criança da periferia, os pais dela eram estrangeiros, a própria mãe dela foi alvo da desinformação na época, pelo fato da mãe dela ser estrangeira, ser boliviana. Então circularam vários boatos que ligavam esse crime a alguma coisa associada ao tráfico de drogas. Mas independente do que ocorreu, é que, quer dizer, é uma situação dramática, né? Um negócio que não se resolveu, né? Quer dizer, a justiça não teve capacidade de dar a agilidade necessária, né? Quer dizer, aí é tipo da coisa que a gente pode dizer que a justiça tarda e falha. O processo passou para o juiz Paulo Copolilo. Ele gastou 5 anos para estudar o processo, escreveu uma sentença de 700 páginas e absolveu os acusados por falta de prova. Todo mundo está agradecido, não? A essa fagulha divina que iluminou o nosso juiz, não? Mas todo mundo sabe do peso, não? Que continua ainda, não? Das críticas, não? Que ainda continuam a ser feitas, das ofensas, das agressões. Não tenha dúvida, porque a opinião pública não acompanhou devidamente. Ela não tem conhecimento técnico, ela não sabe distinguir uma coisa da outra. Então, vai ficar eternamente, não se investigou mais ninguém, praticamente. A Araceli, ela foi morta várias vezes, infelizmente. Ela foi morta a primeira vez em 1973, ela foi morta depois, uma segunda vez, quando as forças de segurança pública no Espírito Santo forem incapazes de finalizar esse inquérito. Lembrando que a necrópsia do corpo da Araceli só foi feita, se eu não me engano, 3 anos depois da morte da Araceli. Os seus supostos homicidas foram levados a julgamento décadas depois. Então é uma terceira forma de matar
de exterminar essa criança da periferia. O juiz explicou para a imprensa que Araceli provavelmente foi vítima de um crime sexual simples, no qual usaram uma provável dose excessiva de barbitúrico. O caso está para ser arquivado. Não haverá mais punição, nem mesmo que o culpado confesse. Fazemos um trabalho hoje tão forte em cima de uma produção de prova pela inteligência que não há necessidade nem que ele confesse o crime. Na verdade, o processo penal brasileiro dá o direito a essas pessoas de mentir, de ficarem calados. É direito dele, de produzir a defesa dele. Tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Isso está pactuado. Então, nós trabalhamos em cima de evidências, de inteligência, de provas científicas. Então, por mais que ele diga não fui eu, mas nós temos recursos hoje de provar que é, e as condenações estão saindo. É tentar entender também como que a ditadura militar, né, influenciou no Brasil todo, e o Espírito Santo teve um caso específico, né, desse caso em si, mas outros que a forma de violência foi muito forte. De certa maneira, a gente pode apontar o período da ditadura militar como o período da consolidação dessa impunidade no nosso país e no nosso estado. Eu não tenho condições de falar a respeito de se houve alguma coisa que interferiu na investigação ou não. O que eu posso te dizer é que naquela ocasião, em 1970, 73, a investigação era muito rudimentar, era o homem tão somente. Você não tinha, naquela ocasião, hoje os recursos tecnológicos que nós temos. Então era a investigação mesmo, era o feeling do policial. A gente sempre desconfiava da informação oficial, né? Porque a informação oficial, ela sempre estava um pouco conspurcada, entendeu? Estava manchada de alguma coisa, de algum outro interesse que tentava sempre encobrir. Eu não posso tecer comentários a esse respeito, seria até leviano da minha parte, mas o que eu posso lhe dizer é que naquela ocasião, mesmo assim, você tem indício, né? Você tem indicação de duas autorias, então eles conseguiram chegar, né, a dois supostos autores, que foram até a júri, no primeiro júri, depois foram absolvidos no segundo júri. Então eles chegaram, ok? Mas, obviamente, se tivesse os recursos que nós temos hoje, a prova seria muito mais contundente, muito mais forte, aí não tem como contestar. O caso Araceli foi a pedra no sapato da polícia e da justiça do Espírito Santo. A opinião pública sempre acompanhou tudo muito de perto e com muito interesse. A imprensa também teve papel marcante. Mas apesar de tudo que foi escrito, de tudo que foi dito e da recente decisão da justiça de absolver os principais acusados, duas dúvidas ainda ficam no ar. Quem matou Araceli e por que matou? Por que lembrar do caso 50 anos depois? Você se colocar no lugar do outro, perdendo um filho dessa forma, né? Da forma bruta, como foi, essa menina foi morta. Eu tinha filhos também, né? E a gente nunca imagina uma coisa horrorosa dela. O que leva uma pessoa a cometer um crime desse? Uma criança. Eu acho que a gente não pode esquecer a Araceli.